Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando. Agora tem novidades aqui, né? Não? Mas, bom, pensei que você ver gravado. Mas também eles vão assistir também o nosso boa noite, os cumprimentos quando eles forem acompanhar essa reflexão. É uma alegria estar aqui com vocês, que Jesus seja sempre a nossa inspiração. E falando que Jesus seja a nossa inspiração, quais os parâmetros que nós utilizamos para direcionar as nossas vidas? O que nós utilizamos como referência? Como cristãos, seria de esperar que utilizássemos Jesus em todas as nossas decisões. Se assim fosse, o mundo já estaria bem melhor, porque a grande maioria é cristão ou segue alguma linha que também prega a prática e o exercício do bem. Isso quero dizer que muitas vezes nós seguimos uma linha, mas não cumprimos aquilo que ela propõe. Até já fizemos um tema aqui entre o discurso e a prática do Evangelho. Mas, em linhas gerais, como é que a gente se comporta diante das situações que a vida apresenta? Principalmente diante das situações difíceis que a vida apresenta. Normalmente, nós temos que ter algumas referências. Algumas são culturais, são de família, educação, um monte de valores. Mas muitas pessoas passam por isso, passam por famílias, passam por valores, mas mesmo assim não conseguem, por exemplo, acreditar na existência de Deus. Não acreditando na existência de Deus, não entendendo a existência de Deus, não entendem que algo em nós sobrevive ao túmulo, à morte. Então, muitos entendem que nós somos só matéria. Como é que se comportam estes? Será que aqueles que praticam atrocidades, corrupção, violência das mais variadas, pedofilia, seja lá o que for, feminicídio, ou qualquer tipo de homicídio, né? Sem contextualizar qual seja, será que não é por isso, por acharem que nós somos só matéria e que morreu, acabou? Que eles se comportam assim? É claro que muitos que pensam diferente também, às vezes, agem assim. Mas pensam diferente e acreditam verdadeiramente naquilo que pensam? Sócrates vai dizer que se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria um ótimo negócio para os perversos. É isso que eu estou querendo colocar. Mas nós que entendemos que a morte não é o fim de tudo, como é que nos comportamos? Jesus nos sinaliza o caminho da verdade. Buscar a verdade, buscar a compreensão. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dando o tom da conversa, nos estabelece objetivos. Deixai brilhar a vossa luz, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é, e por aí afora. Todo o seu evangelho é um convite nessa direção. Mas tem uma passagem interessante de Leon Denis, que está no livro O Porquê da Vida. Quando ele trata no item 2 dos problemas da existência, diz Leon Denis: o que importa antes de tudo é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis. Tudo isso é de importância capital, porque é de conformidade com elas que nós direcionaremos os nossos atos. Vale para o indivíduo e vale para a coletividade, diz Leon Denis. Por isso a minha pergunta inicial: baseado em que nós direcionamos as nossas vidas? Baseado naquilo que as pessoas propõem, nos incentivam, nos dizem ou nos orientam para fazer? Ou baseado naquilo que nós nos apropriamos de conhecimento? Porque conhecimento trazido por terceiros é apenas referência, pode nos abastecer, mas enquanto nós não nos apropriarmos dele, não nos pertence. E nos agimos de acordo com orientações de terceiros. Não é nosso. E quando Jesus nos convida a conhecereis a verdade, ela vos libertará, ele está nos convidando a viver a verdade, que nós nos apropriarmos dela. Kardec vai um pouquinho além, aprofundando essa questão, ele diz: não aceite nada que a sua razão não aceite. Ou seja, aproprie-se daquilo. E se ainda não cabe para você,
não te compete negar nem validar uma informação, porque ela não te pertence ainda. Então é preciso ir atrás da compreensão da vida mais profundamente. E para isso é necessário que nós adquiramos o progresso dos valores que Jesus nos trouxe, especialmente para nós que somos cristãos. Já seguimos Jesus no nosso dia a dia? Não vou nem dizer seguimos, nos esforçamos para seguir Jesus, acho que fica melhor colocado, porque seguir Jesus ainda me parece que, tirado algumas exceções, está meio longe ainda das nossas possibilidades. Mas nos esforçamos para seguir Jesus e buscar mudar o rumo das nossas vidas e o rumo da sociedade de uma maneira geral, porque a sociedade, eu tenho dito, já disse aqui em outras palestras, é a somatória daquilo que nós produzimos nela. E aonde está a verdade? Nós precisamos ter uma ideia de onde está a verdade. E aí eu utilizo para isso, normalmente, a pergunta número 27 de O Livro dos Espíritos. Kardec questiona: antes disso, tem alguém dono da verdade neste mundo? Alguém que conheça toda a verdade? O único que eu tenho certeza que conhecia toda a verdade, nós o crucificamos. Jesus. Esse eu tenho certeza. Pode ser que tenha tido outros. Ou outros muito próximos da verdade. Mas com a verdade completa, absoluta, somente Jesus. Mas se queremos direcionar as nossas vidas na direção da verdade, precisamos saber onde é que está a verdade. Quando você quer ir para algum lugar, você quer escolher um caminho, você precisa de duas informações antes de escolher um caminho. Estou falando agora uma metáfora, uma comparação, a gente deslocar-se no globo terrestre. Se alguém quer ir para São Paulo, qual é o melhor caminho? Pode ser a 116? Pode ser a 277? Qual a melhor via? Qual é o melhor caminho? Pode ser a 116 ou não? Pode responder perguntas aqui? Autorizou. Qual é a melhor? Pode ser a 116? A Regis Bittencourt? Pode ser a 277? Não? Faltou a primeira informação, uma informação que eu não dei. Quem quer ir para São Paulo está onde? Eu não disse. Ok? Então precisa saber aonde estou e aonde quero chegar. Aí eu posso escolher caminhos. Mas vamos supor que esteja em Curitiba e queira ir para São Paulo. Alguém disse que não podia ir pela 277. Eu discordo, pode. Eu vou até Cascavel vou para São José do Rio Preto, São José do Rio Preto ali eu pego, acho que a Anhanguera, não lembro, e vou a São Paulo. Posso dar a volta no globo? Posso. Para deslocar-se nesse globo, ir a São Paulo daqui de Curitiba por Cascavel, parece absurdo, né? Dar a volta no globo é mais absurdo ainda. Mas, muitas vezes na vida, para conduzir as nossas vidas, nós escolhemos caminhos tortuosos. Os caminhos mais difíceis, porque ainda não compreendemos qual seria o melhor caminho. E até temos uma ideia dele, mas não o vivemos, não o buscamos. E aí vêm as questões: por que não buscamos? Porque para escolher os caminhos apropriados, nós precisamos saber para onde queremos ir, aonde está a verdade, qual é a verdade. Então vamos à pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Então, diz Kardec, dois elementos gerais no universo, matéria e espírito? E os imortais respondem que sim, e acima de tudo Deus, verdade absoluta. Nessa tríade, Deus, matéria e espírito, e as leis que regem a matéria e espírito, nós temos toda a verdade. Alguns, mais na linha da filosofia, poderiam dizer: mas você está fazendo um reducionismo da verdade. E eu vou provar que não. Desafio alguém a encontrar alguma coisa que não esteja em matéria, espírito e as leis correspondentes. Não vai encontrar. E não é um reducionismo por quê? Porque nós já sabemos tudo.
do universo, que é matéria? Nós sabemos tudo desta terra que habitamos? Ainda não. Nós sabemos tudo desse corpo físico, que eu chamo de a máquina mais perfeita que Deus colocou na terra para servir de recursos para que nós viajemos na direção do conhecimento, da verdade, do crescimento, do progresso? Não sabemos. Mas a ciência médica deu um avanço fantástico, mas não sabe tudo. Ainda não descobriu tudo. Então, não estou reduzindo. Nós, com toda essa viagem, já fizemos aí de, 20 mil anos, 100 mil anos, alguns dizem 1 milhão de anos, talvez. Alguns cientistas já falam em 1 milhão de anos. Nós não sabemos tudo sobre o universo, sobre o mundo em que vivemos e sobre o corpo físico, essa máquina que habitamos. E sobre o mundo espiritual. E sobre nós, espíritos. Nós sabemos que somos espíritos imortais destinados à perfeição. Ou não sabemos? Temos a convicção? Porque a convicção é que nos direciona. Então nós temos aí, nessa busca nós temos Deus, verdade absoluta, matéria e espírito, as leis que regem matéria e espírito, a qual, estando no corpo físico, nós estamos subordinados tanto às leis da matéria quanto às leis espirituais. Nós temos toda a verdade. E nós temos que buscar esta verdade. Se pudéssemos resumir esse progresso, nós, utilizando a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os imortais, que nós temos 2 progressos, e ele questiona sobre esses 2 progressos. Progresso intelectual e progresso moral. Não há outro progresso a ser desenvolvido. E ele pergunta, o progresso moral do coração, do sentimento, segue sempre o progresso intelectual? E os imortais respondem que é sua consequência, mas não lhe segue de imediato. Nós podemos observar que já demos um salto considerável através da ciência e do desenvolvimento da ciência, um salto considerável no progresso da nossa inteligência. Mas e os valores morais? Vêm logo atrás. Porque a inteligência é instrumento, dizem os Espíritos, para que a gente possa fazer discernimentos, escolhas apropriadas e viver melhor. Viver mais condizente com os objetivos. E como andam nossos valores? A inteligência é que escolhe, que discerne, que faz as escolhas, mas para abastecer a inteligência e fazer as escolhas apropriadas, e por isso a minha pergunta, como nós direcionamos as nossas vidas? Nós precisamos dos valores éticos e morais, principalmente aqueles trazidos por Jesus. E se pudéssemos resumir a proposta do Cristo em uma palavra, o objetivo de estarmos aqui neste mundo: amar. É o único objetivo. A própria inteligência é instrumento, conforme tratam os Espíritos na pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Própria inteligência é instrumento. Então nós estamos aqui para aprender a amar. E aí eu pergunto de novo, nós já amamos? Se fizerem assim ou assim, eu vou entender. Vou perguntar de novo, nós já amamos? Você vai dizer, não, eu amo a esposa, o esposo, amo os filhos, né? Amo os meus, amo os avós, de repente, né? Não. Isso é apenas exercício. Faz parte do exercício do grupo de estudo que Deus nos coloca dentro da sala de aula chamada família. É o grupo de estudo e na sala de aula chamada lar. Nós estamos exercitando. Porque o amor proposto por Jesus é incondicional. Não é pelos meus, é por todos. Então a gente está exercitando para que um dia possa amar a todos. E esse é o objetivo. E aí chegaremos à perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, sinaliza Jesus, deixai brilhar a vossa luz. É a mesma coisa. Buscamos a sabedoria, faz parte desse pacote. Buscamos a felicidade, faz parte desse pacote. Esse conjunto, sabedoria, felicidade, perfeição, andam juntas. E nós estamos então buscando conquistar. E direcionamos as nossas vidas nessa direção? Buscamos esforços nessa direção?
Ou preferimos as facilidades da vida, que são, às vezes, até fugazes, passageiras, pequenas, porque a maior parte são desafios e lições para o nosso crescimento. Então, o que nós estamos fazendo? Aproveitando? Temos recursos para buscar a verdade? Mais do que a gente possa imaginar e muito mais do que a gente usa. Os recursos estão disponíveis. O que falta é aplicá-los em nós, e eu tenho falado sobre isso. Eu gosto de utilizar nesta minha fala, nessa proposta do nosso tema hoje, o véu e a verdade, que é uma proposta de Kardec, que devemos levantar o véu da verdade, o véu da ignorância de cima da verdade. O que encobre a verdade é a nossa ignorância, por isso conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta do quê? Da ignorância. E todos os nossos males são frutos da ignorância. Aí você diz, não, mas não é do orgulho e egoísmo? É. Orgulho e egoísmo, os filhos da ignorância. E aí tem uma prole. Então nós temos que nos libertar da ignorância, tirando o véu de cima da verdade. Então nós precisamos focar a verdade. Onde ela está? Deus, verdade absoluta, matéria e espírito. Verdade e obra. Objetivo: atingir a perfeição. Buscar a verdade que liberta é aprender a amar. Eu costumo dizer que é conquistar o doutorado na arte de amar, já que isso aqui é uma escola, né? É conquistar o doutorado na arte de amar. Então nós estamos em exercício ainda. E como andam os nossos exercícios? Nós nos esforçamos, nos dedicamos a isso? Vocês escolheram estar aqui hoje, provavelmente estão nessa busca, mas com toda a intensidade que precisamos, usando os recursos que estão disponíveis hoje ao nosso alcance, ou nem tanto, para que a gente busque chegar à perfeição. A perfeição é a meta. O ponto de partida, aquilo que já conquistamos é o ponto de partida. Se você já conquistou a segunda série, é o ponto de partida para a terceira e para as próximas. Se você conquistou a terceira, é ponto de partida para a quarta e para as próximas, e assim sucessivamente. Então, o ponto de partida neste momento é aquilo que nós já conquistamos, para chegar à perfeição. Mas qual esforço estamos dedicando para caminhar nessa direção? Aqui eu vou utilizar uma proposta de Platão, que está no livro A República, chamado O Mito da Caverna. Talvez alguns já conheçam. Mas eu não chamo de mito da caverna. Eu prefiro chamar, na genialidade de Platão, ele descreve a condição humana 300 anos antes de Cristo e vale até hoje. O que diz Platão? Seres criados, seres desde o nascimento, desde a criação, ficaram prisioneiros numa caverna. E eles enxergavam uma parede da caverna. Atrás dos prisioneiros havia uma fogueira. E esta fogueira, entre a fogueira e os prisioneiros, atrás dele, passavam seres carregando coisas. E a luz da fogueira projetava sombras na parede da caverna. E toda a verdade que estes prisioneiros conheciam era aquelas sombras na parede da caverna. Até que um dia, um prisioneiro foi libertado. E ao sair da caverna, aconteceu uma coisa interessante, que nós conhecemos bem. Quando você está num ambiente escuro ou penumbra, e sai para um ambiente de plena luz, o que acontece? Dói as vistas, é desconfortável. Foi o que esse prisioneiro que saiu da caverna enfrentou. Mas ele descobriu que a verdade não estava naquelas sombras. Aquilo tudo era ilusão, que a verdade estava lá fora da caverna. Mas para ir atrás da verdade, ele teve que enfrentar a dor do desconforto da luz. Deixai brilhar a vossa luz, de Jesus. Que luz é essa que ele está falando, Platão? Da luz divina, da luz de Deus. A caverna é a ignorância. As sombras da caverna são as ilusões do mundo, que nós muitas vezes preferimos ficar presos a estas ilusões, e ao invés de buscar a verdade, buscar a luz. Esse prisioneiro, depois de um tempo, ele volta para a caverna, conta Platão na sua proposta, na sua simbologia, volta
para avisar os seus companheiros que a verdade estava lá fora, que aquelas sombras ali eram ilusão. E o que aconteceu? Ele foi debochado, chacota, porque eles acreditavam que a verdade era aquilo que estava na sombra. E não tiveram disposição para sair atrás da luz. Mas ir atrás da luz dói, é desconfortável, crescer dói. Precisa esforço, precisa dedicação. Eu até digo que fisicamente crescer dói, eu sei disso porque eu tenho filhos gêmeos. E até os 13 anos, um deles cresceu 20 centímetros mais que o outro. Agora estão com 31 e emparelharam. Então um cresceu lentamente, o outro cresceu rapidamente. Esse que cresceu rapidamente tinha dores nas articulações. Crescer dói. Imagina crescer interiormente. Perceber as nossas imperfeições, reconhecer as nossas imperfeições, fazer um reconhecimento do que nos falta conquistar, olhando para dentro de nós e buscar a transformação. Kardec vai dizer que a doutrina espírita veio para a reforma íntima da humanidade. Mas Jesus já tinha vindo. Hoje, ele veio há 2000 anos. Para nós, há 2000 anos. Revivido pela doutrina dos Espíritos. Para quê? Para trazer a luz. Mas buscar a luz, buscar a verdade que liberta, requer esforço. Alguém que conquistou algum diploma aqui nas nossas escolas, nas nossas ciências, fez isso sem esforço, caiu no colo um diploma prontinho? Não, requer esforço, dói. Crescer dói. Requer dedicação. Essa dor é o esforço que a gente tem que fazer. Essa dor é a coragem de olhar para as nossas imperfeições e buscar a transformação, buscar crescer rumo à verdade, à perfeição. O único ser que eu tenho certeza que era perfeito e esteve por aqui foi Jesus. E nós temos que buscar um dia fazer o que ele fazia. E ele disse: podereis fazer o que faço e até mais. Se eu falo isso há 300 anos atrás, eu ia para a fogueira, né? Mas ele disse: podereis fazer o que faço e ainda mais. Então nós temos que caminhar nessa direção. Os recursos ele trouxe. O acesso aos recursos hoje em dia, muito fácil. Mas muitas vezes nós preferimos ficar iludidos nas ilusões do mundo, nas sombras da caverna. Preferimos não enfrentar a luz porque dói. Não enfrentar o desafio de crescer porque dói. E hoje, se a gente pudesse dar um nome a essa caverna de Platão, ou apresentar essa caverna de Platão, essa simbologia, essa metáfora de Platão, qual seria a caverna hoje que nós nos escondemos? Essa aqui. Tem coisas boas? Tem, mas tem muito lixo. E o que vende? Lixo. Porque é mais fácil ficar na ilusão das mentiras, das coisas falsas, das futilidades, do que buscar coisa séria e buscar crescer. Mas não precisa buscar aqui, nós temos os recursos da tecnologia para buscar informações e crescermos. Nós temos livraria, biblioteca, temos palestra pública, tem grupo de estudo aqui? Não, eu perguntei de bobo, eu sei que tem. Por quê? Porque não vamos adquirir conhecimento profundo assistindo palestra apenas. É preciso participar de grupo de estudo. E é preciso ir além. Trabalhar. É o trabalho que consolida o conhecimento adquirido. Por isso, colocar em prática é que importa. E Jesus disse numa passagem, na lavagem de pés, na última ceia, ele diz aos seus discípulos, porque ele lavou os pés mostrando humildade. O mestre lavando os pés dos discípulos, para mostrar a humildade. E ele disse: se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então nós vamos passar por todo esse processo, e esse processo requer esforço, dedicação. E esse esforço dói. Crescer dói. Buscar a luz dói. Não é uma dor física, é uma dor do esforço, da dedicação, de buscarmos abrir mão das ilusões, das futilidades, apropriarmos-nos dos conhecimentos. E para isso
a gente precisa despender esforço, dedicação. Jesus conhecia toda a verdade. E nós teremos que conhecer toda a verdade. A verdade está na matéria, então temos que conhecer todas as ciências. Vamos ter que conhecer o mundo espiritual, vamos ter que conhecer a nossa condição de seres espirituais e principalmente conhecer um pouco mais, cada vez mais, da verdade absoluta que é Deus. E compreendendo um pouquinho de Deus, nós vamos melhorando os nossos objetivos e o esforço nessa direção. Para fazer uma verificação, eu vou fazer uma metáfora, uma comparação, mas eu preciso saber se vocês conhecem um objeto que tem neste mundo. Tem alguém, por acaso, que chegou aqui hoje, vindo de Marte num disco voador? Ninguém? Todo mundo é daqui? Então todo mundo conhece o automóvel. Sim ou não? Então tá. O que move o automóvel? Ali falaram o combustível, o que mais? Uns dizem, quando eu faço essa pergunta, o motorista. Não, o motorista direciona o automóvel. Outros dizem que é o combustível. Outros dizem que é o motor. E o que move o automóvel é o motor. O combustível aciona o motor. O motorista direciona o automóvel. Nós estamos aqui neste mundo para direcionar as nossas vidas. E o motor que devemos utilizar para esse direcionamento é o motor vontade. Vontade de empreender mudanças. Vontade de fazer transformações em nossas vidas. A gente tem vontade de transformar os outros, né? As sogras, principalmente, é muito comum a gente querer mudar, né? Mas a gente só transforma, cada um de nós só transforma a si próprio. Querer transformar alguém é a mesma coisa que eu dizer o seguinte: eu estou com fome. Alguém pode comer por mim? Eu quero tomar um banho. Alguém pode tomar banho por mim? É a mesma coisa. Só cada um de nós pode fazer a sua própria transformação. E essa transformação requer esforço, dedicação, vontade de empreender mudanças. Para empreender essas mudanças, eu preciso saber o que preciso mudar em mim. Preciso conhecer-me, olhar para mim. Preciso do autoconhecimento, que é tão falado na doutrina espírita, é tão falado na filosofia, desde Sócrates até antes de Sócrates. A ciência humana hoje fala muito sobre a importância do autoconhecimento, que trata da psique humana, fala do autoconhecimento. A importância de olhar para nós. E isso dói. Precisa coragem para perceber as nossas mazelas e buscar as correções necessárias. Mas se a vontade é um motor, por isso eu comparei com o automóvel, com o motor do automóvel, que nos move, deve nos mover na direção. E quem já conheceu o carro mais antigo, agora eles não fazem muito isso, né? O carro mais antigo, que era carburador, quando você botava um combustível meio batizado lá, meio complicado, o carro andava assim, não andava? Meus trancos e barrancos, às vezes nem andava. Quantos de nós anda assim porque a nossa vontade está abastecida com combustível inadequado? E qual é o combustível que deve mover a nossa vontade? Qual é o combustível que deve nos mover nessa direção de empreender esforços de nos transformarmos? O combustível da fé. A fé é o combustível. E a fé, hoje a gente abastece os nossos automóveis nos postos de combustível, nas tomadas, até agora pode abastecer nas tomadas, aonde nós abastecemos a nossa vontade, o nosso motor vontade da fé, que faça ele andar, não aos trancos e barrancos, como muitos de nós andamos na vida. A fé abastecemos em Deus. Por isso Deus é a verdade absoluta. E essa é uma busca que vem desde os primórdios da humanidade. E eu vou pegar aqui uma fala de Haroldo Dutra Dias, que ele divide a fé em 3 níveis. Eu vou colocar um 4º nível, eu sou meio metido, né? Vou colocar um 4º nível. Mas o primeiro nível da fé, proposto por Haroldo, é a fé primitiva, das crenças pagãs. Estava pautada no medo. Medo do raio, do trovão, trovão virou Deus. Os egípcios tinham medo que o sol, de repente, ao desaparecer, não voltasse no outro dia. Criaram o Deus Sol, Ra. E assim por diante nós fomos criando. Era a busca de
adquirir uma compreensão. A fé pelo medo. Mas aí Deus apresenta-se à humanidade, através do povo judeu. Falou com os profetas, falou com Abraão, Deus falou com eles? Não. Foi Deus? O que vocês acham? Deus falou com os profetas? Eu vou pegar de novo uma outra fala do Haroldo Tardias, que ele disse que se você orar a Deus, pedir alguma coisa, ele vem no seu ouvido e fala. Deve ser uma voz, Deus deve ter uma voz assim estrondosa, tipo Sérgio Chapelin ou coisa assim, né? Se você ouvir a voz de Deus, diz Haroldo, procura um psiquiatra. Deus não fala. Ele age. Ele age através dos seus emissários. Quem falou para esses profetas todos aí, quem mais foram? Espíritos iluminados, prepostos de Deus, prepostos do Cristo para apresentar Deus à humanidade. Aí nós entramos na era da fé pautada na crença. Mas a crença não é mais uma fé primitiva, mas é uma fé frágil. E é tão frágil que quando a gente diz que crê e a água sobe até a canela, a gente já começa a fugir. Já começa a culpar Deus, já começa a responsabilizar. Deus não é justo, não merecia isso. Como é que você pode saber se a sua fé está no nível da crença? Se perguntando e respondendo a si próprio, por que você crê? Se você crê porque a sua família acreditava, porque você viveu nos tempos, por isso, não é propriedade sua. Eu falei agora há pouco, o conhecimento só é seu, aquilo que você se apropria dele. Essa fé é frágil, é infantil ainda. Aí vem Jesus, fala que Deus é Pai. Ele já dá uma sinalização diferente. O que ele quer mostrar? Deus é Pai. Ele está comparando com os nossos pais. Tiradas as diferenças, nós, os pais, investimos e cuidamos dos nossos filhos. Deus é Pai, investe e cuida de seus filhos. Já podemos mudar um pouquinho o nosso olhar para a fé, mas ainda continuamos com a fé, com a crença. A fé proposta pela crença. E Jesus ainda fala, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esta montanha, move-se daqui para rolar, ela mover-se-á. Ele não estava nos humilhando, porque o grão de mostarda, eu nem sem óculos não enxergo, tão pequenininho. Ele estava mostrando a importância, o poder da energia da fé. Apenas uma pequena pitada. E nós ainda, nem essa pitada temos ainda. Estou falando em linhas gerais, não estou apontando para ninguém. Jesus a tinha, na sua plenitude. Conhecia tudo e conhecia todas as ciências. Conhecia toda a verdade. Tinha sintonia direta com o Pai. E nós temos que chegar a esse nível. A nossa fé ainda está na crença? E mesmo com essa crença, nós continuamos, Deus se apresentando à humanidade, Deus em espírito, e como espírito somos seus filhos, nós continuamos colocando que devemos ter, até hoje, século XXI, que temos que temer a Deus. Temos que temer um Pai que ama. Não, nós temos que amá-lo. É a proposta de Jesus, nós temos que amá-lo. Aí vem a doutrina dos Espíritos e nos traz o terceiro nível da fé. A fé raciocinada. Aquela que eu encontro o Criador, não na sua intimidade, porque não nos cabe ainda, como responde os Espíritos na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Mas podemos encontrar Deus pela obra e abastecer a nossa fé. Observando uma noite estrelada. Por que você crê? Porque eu olho a beleza do universo e encontro Deus. Eu olho o desabrochar de uma flor e encontro Deus. Eu olho para esse corpo físico, a máquina mais perfeita que se tem conhecimento, e encontro Deus. Porque ela é genial e não tem a participação do homem. Você vai dizer, tem união de 2 gametas no ventre materno. Ok, a gente une esses 2 gametas, desencadeia-se um processo no ventre materno e multiplicam-se células, criam-se órgãos especializados e vão para o lugar certinho. Vocês já viram um fígado pendurado na orelha de alguém? Não? Um rim? Não? Tudo no lugar certinho. Essa rotina, ao unir 2 gametas, desencadeia-se uma linguagem, tipo a linguagem de computador, que a gente liga ao computador, aparece uma série de funções que a gente não pôs lá. Não é humano, é divino.
e encontramos Deus, encontramos a fé. O Dr. Francis Collins, diretor do Projeto Genoma, ele era ateu, mas ao fazer os estudos da biologia humana, ele deixou de ser ateu. Mas como ele era cientista, ele escreveu o livro A Linguagem de Deus. Essa linguagem que está no DNA que desencadeia esse processo todo. A fé raciocinada, encontramos Deus pela obra. Mas também precisamos encontrar Deus para abastecer a nossa fé de uma outra maneira. Encontrar Deus pelos atributos da divindade. Já que temos que adquirir a perfeição divina, quais são os atributos da perfeição divina? Aí Kardec trata disso na obra de uma maneira geral, mas especialmente no capítulo 2 da obra Gênese, quando ele fala de Deus. Fala da providência divina, tem vários itens lá. E um dos itens é caracteres da divindade. E ele usa a razão para isso, porque é a fé raciocinada. É o que nos cabe aí. Raciocinar, é nos apropriarmos da compreensão. E ele usa o seguinte: se Deus cometer um ato de injustiça, não seria mais Deus, porque um outro ser que não cometesse esse ato de justiça, este seria Deus. O que ele quer dizer isso racionalmente? Que Deus deve ser a fonte da justiça, da bondade, da misericórdia, do amor, enfim. E João vai nos dizer na sua primeira epístola: Deus é amor. E o nosso convite para nos aproximar de Deus é aprender a amar. Aí está o objetivo. 3 níveis de fé: primitiva, fé, a crença. A primitiva pelo medo, a crença infantil ainda, a racional usando aquilo que a gente tem, que é o desenvolvimento da razão. Mas eu acrescento um 4º nível de fé. É a fé sentida, naquela em que nós sentimos o Criador. A nossa centelha divina que está em nós, a luz que devemos deixar brilhar é essa centelha divina que está em nós. Quando ela sente a fonte e conecta-se com a fonte. Jesus conectava-se diretamente com Deus. Eu e o Pai somos um. Nós já podemos afirmar isso? Estamos ensaiando. Não é para desanimar ninguém, né? Jesus Ele disse que quando a Terra foi, ele já era, a Terra já tem, quando este mundo foi, eu já era, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, nós podemos acreditar que ele está pelo menos 4 bilhões e meio de anos à nossa frente. Mas nós chegaremos lá, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mas chegaremos lá à medida que nós formos buscando transformar as nossas vidas. E ao transformar a nossa vida, nós transformamos o mundo. E a única forma que nós temos de transformar o mundo é transformando a nós mesmos. Buscando cada vez mais praticar o bem, cada vez mais amar, cada vez mais exercitar a fraternidade, a empatia, a compreensão, a tolerância e por aí afora. E isso só é possível à medida que nós vamos tirando o véu da ignorância, enfrentando a dor da luz, enfrentando o desafio e sairmos da caverna, irmos atrás da verdade e viver a verdade. Se estamos na velocidade certa ou não, não sei. Só a Deus compete saber disso. Mas estamos fazendo o esforço necessário? Estamos enfrentando o desafio de fazer a nossa transformação? Ou estamos apenas cumprindo tabelinha? Fui à casa espírita uma vez por semana e estou resolvido. Não dá. Pode ajudar, mas não está. Estou praticando aquilo que aqui se propõe, aqui se apresenta? Só a prática consolida a verdade em nossa intimidade. Então nós precisamos conquistar esta verdade dentro de nós. Sair da sombra da ignorância, sair da caverna e buscar a luz. E esse é o objetivo que nós temos. Por isso Kardec vai dizer: levantar o véu da ignorância de cima da verdade. A verdade toda está posta. As leis divinas sempre estiveram disponíveis. E eu gosto de provar isso com coisas palpáveis, mais fáceis da gente entender. A gravidade passou a existir quando Newton descobriu e quantificou a lei da gravidade, ou ela já existia antes? Ela já existia antes. Newton apenas fez quantificar. A gente já sabia que havia gravidade, mas não tinha números para ela, não compreendia. E ao compreender a gravidade e medir, nós criamos uma série de facilidades, inclusive a aviação.
E outras coisitas mais a gente conseguiu, compreendendo e medindo a gravidade. A verdade que Jesus nos trouxe e que tantos outros emissários trouxeram, já está disponível. Deus é amor. Então o amor está presente em todas as épocas, desde o princípio, que nós não temos ideia de quando é esse princípio. Então precisamos sair da caverna da ignorância, deixar as ilusões do mundo. Não é abandonar o mundo que precisamos dele, mas tudo que é do mundo fica no mundo, inclusive esse corpo. Essa máquina vai ficar aqui, ao pó voltará. Então cada um de nós vai ter que enfrentar a dor do crescimento. Não tem jeito. Cedo ou tarde. Antes cedo do que tarde. Cada um de nós precisamos adquirir a consciência de que somos um investimento do Senhor do Universo. Deus confia em nós, mesmo que nós não confiamos nele. Ele está presente entre nós, sua energia está entre nós, mas nós ainda não estamos com ele. Então precisamos trabalhar isso em nós. Eu vou fazer uma referência aqui, porque essa palestra, ela saiu de um livro que eu publiquei, chamado O Véu e a Verdade, Descobrindo o Sentido da Vida. Não tem fins financeiros nenhum, e se... livro dá lucro? Nem sei se dá lucro, né? Mas se der alguma situação financeira, falando com o Renato, tem finalidade social. Tá? E eu estou... Mas como o brasileiro adora ler, ninguém riu, né? O brasileiro gosta de ler, é uma piada, né? O espírita até que lê um pouco mais. Eu estou colocando os capítulos do livro no canal, no YouTube. Tá? Eu produzo a voz com inteligência artificial, produzo imagens com inteligência artificial para poder, porque o YouTube exige vídeo, gero o vídeo e coloco lá. Mas tem outros assuntos lá. Agora fiz uma série, a partir do Dia das Mães, fiquei observando minha esposa com os filhos lá, digo, a Choca com seus pintinhos aí. E olhando a alegria dela junto com os filhos, eu digo, eu tenho que falar alguma coisa sobre as mães. Né? O Chico vai dizer numa de suas... Emmanuel, numa de suas obras, através do Chico, que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. E por que a maternidade? E eu falo, já fiz um tema sobre isso. A maternidade, as mulheres estão muito à frente dos homens, dos pais, com as exceções cabíveis em todas as regras. No exercício do amor, a mulher está na frente, até mesmo porque ela carrega o filho no ventre por 9 meses. E aí eu resolvi fazer uns temas sobre a mãe. Então tá lá. São 12 temas, eu já coloquei acho que 5 lá no canal. Então se alguém quiser, não é só para as mulheres, não, é para os homens também, porque os homens também são filhos. Né? E as mulheres nascem delas mesmas, os homens nascem das mulheres. Me parece que é algo assim, não é não? Então nós temos que valorizar, e eu resolvi falar um pouco sobre a maternidade. Então tem uma série falando de Jesus, tem uma série falando de Deus, tem a série falando de espiritualidade, uma série de coisas, tem 177 vídeos lá, eu coloco 3 por semana. Eu estou aposentado e estou trabalhando mais do que quando eu estava na ativa, trabalhando 10 horas por dia. Porque eu gero os temas, coloco áudio por inteligência artificial, eu nem apareço lá. Se vocês entrarem no canal, vocês nem vão saber que é meu. Tá? E gera os vídeos com imagens de inteligência artificial. Então tá lá, mas o importante é que se alguém tiver interesse em aprofundar esse tema que eu tratei hoje aqui, eu tenho um livro lá que eu levei 10 anos trabalhando nele, para vocês terem uma ideia. E o link da editora está nos capítulos, primeiro comentário de todos os capítulos que estão lá no YouTube. Então, se alguém tiver interesse, eu tenho o QR Code aqui, a gente passa o link, vocês vão lá, assistem se gostarem, se não gostarem. Pode comentar também que não gostou. Pode comentar lá pedindo algum tema para a gente desenvolver também, e nós vamos procurar desenvolver, atender os pedidos. Não tem fins financeiros. No YouTube, coisas sérias não dá dinheiro. Pode esquecer. Mas se der dinheiro um dia, finalidade social. Tá? Então fica o convite aí. Se vocês quiserem expandir esse tema, está lá em audiobook. Mas quem quiser ler pode adquirir o livro também. Está lá à disposição. E para a gente encerrar, uma mensagem que resume tudo isso que nós falamos. Que nós temos que entender que cada um de nós está escrevendo
uma linda história de amor com Deus no livro da eternidade. Vou repetir, cada um de nós está escrevendo uma linda história de amor com Deus no livro da eternidade. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês, internautas, pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.